Olá, muito bom dia para você que mais uma vez está sintonizado com a nossa web Rádio Pense Nisso. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado, hoje sábado de Aleluia, 8 de abril de 2023. Estamos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Muito bem-vindo a você que já está sintonizado, você que está comigo juntamente agora em mais esta manhã. Você que está na reprise também, seja lá no YouTube, seja no Instagram, você que nos ouve e assiste pela nossa web rádio Pense Nisso, também pensenisso.webradiosite.com. Bem-vindo a você, deixa aqui o meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, independentemente de onde você estiver, em que momento você esteja nos ouvindo e assistindo. Hoje, mais uma vez, estudando mais um capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Nós queremos convidar você para abrir a sua Bíblia já desde já, Efésios capítulos 4, vem junto comigo, trazendo mais uma palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. Compartilhe essa live com outras pessoas, é extremamente importante que você assim o faça, para que mais pessoas também conheçam essa maravilhosa graça de Deus que nos é revelada em sua palavra. Cresça junto comigo no conhecimento da palavra de Deus, que sem dúvida esta palavra tem poder para trazer perdão, alimentar a fé e conhecermos mais o nosso Senhor Jesus Cristo, que no dia de ontem nós lembramos tão maravilhosamente, ele se entregou por nós na cruz. E é importante que você também dedique sua vida a este sacrifício tão grandioso que Jesus entregou-se por nós na cruz. Muito bem, Café Teológico iniciando nesta manhã. Então, meu café aqui já está preparado. Estou aqui já degustando, estava esperando você. E vamos juntos mais uma vez fazer com que este momento seja um momento incrível. Bom dia, Nara Beatriz, já está conosco. Também Vanderleia Matias, bom dia a vocês. Muito bom tê-los mais uma manhã. Nós queremos também cumprimentar aqueles que posteriormente vão deixar aí o seu comentário. Muito bom dia. Depois a gente deixa um comentário lá também na própria descrição. Anderson e Dayana, bom dia, meus queridos. Deus abençoe grandemente vocês que estão na sintonia conosco. Eu estou aqui aguardando que mais pessoas cheguem para ficar conosco também. Temos aqui mais pessoas sintonizadas pelo aplicativo. Um abraço a você que nos ouve no aplicativo. Reginalda Duarte Mille, bom dia, Reginalda. Que bom tê-la aqui nesta manhã também. O Café Teológico tem um oferecimento do Café KG, que aqui está em minhas mãos e eu estou degustando do mesmo. Aqui, se você ainda não conhece, aproveite, conheça e vem junto comigo também apreciar de uma coisa maravilhosa, um café 100% arábica e ainda mais um produto artesanal produzido lá nas montanhas do Espírito Santo, região serrana do estado do Espírito Santo. Um abraço aos nossos ouvintes que estão por lá também, sempre nos ouvindo. Santa Leopoldina, Afonso Cláudio, temos aí de novo para você esse café maravilhoso de volta. Faça sua encomenda, peça o seu e quando você experimentar, você vai ver que não vai querer outro mais. Fica aí o incentivo para você. Precisa conhecer um café de qualidade, um café de bebida. Temos também a Rosane Lais, que está conosco dizendo bom dia, de Rio Grande. Um abraço aos nossos irmãos de Rio Grande. Thelma Ciffer Wolf também está dizendo bom dia, pastor. Bom dia, estamos juntos aqui. Vai pegando a sua Bíblia aí, vai abrindo em Efésios capítulos 4. Efésios 4, hoje falando mais sobre a igreja, o corpo de Cristo. E eu também tenho aqui em minhas mãos a revista Pense Nisso. Você ainda não é assinante? Por que você está perdendo tempo aí e não assina essa maravilha? A revista Pense Nisso para você, trazendo aqui sempre um excelente conteúdo a cada trimestre. Você pode assinar chamando lá no WhatsApp 53999014822 ou até mesmo pelo site pensenissoteologica.com. Pode assinar por lá também. Já estamos preparando mais uma edição aí, que é a 25ª edição, e a Pense Nisso, nessa edição, vai completar os seus 6 anos de circulação.
Então, a nível nacional, olha que bacana. E uma grande novidade, semana que vem, dia 10, a nossa web rádio Pense Nisso vai estar completando 3 anos que está no ar. Já passou dos seus 50 mil ouvintes, estamos juntos e você aproveite também a sintonizar sempre a nossa programação. Já de antemão, antecipo para você que hoje à noite, às 20 horas, tem um programa muito legal, é o especial de Páscoa, um momento muito bacana preparado para você às 20 horas de hoje. Programe, agende, você pode programar em seu aplicativo para ouvir este excelente conteúdo especial de Páscoa, com muitos louvores, com uma mensagem maravilhosa de que Jesus ressuscitou. Estamos mais uma Páscoa de 2023 aí. Ok, já pegou sua Bíblia? Vamos juntos, trazendo mais um conteúdo para você. Então vamos lá, pegando Efésios capítulo 4. Você aproveite e vai apreciando aí do café. Ou se você está no seu chimarrão, também é oportuno assim você parar esse momento para estudar a palavra do Senhor. Efésios capítulos 4, temos ainda 4, 5 e 6, 3 capítulos. Hoje passaremos o 4. Semana que vem, os jovens que estão se preparando aí, estudando Efésios comigo, para o seu congresso cultural, aproveite, veja, reveja, que está vindo conteúdo aí, muitas perguntas para os jovens lá no seu congresso. Então é importante que também eles estejam atentos e cientes daquilo que a carta de Paulo aos Efésios aborda. Capítulos 4, Paulo agora começa uma nova sessão de sua carta. Até o primeiro momento ele estava falando do grande segredo. O segredo é, por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas, ou seja, há uma união em Cristo Jesus. Todas as pessoas estão unidas. Isso foi até o final do capítulo 3. A partir do capítulo 4, que vamos entrar hoje, Paulo vai falar agora da igreja, o corpo de Cristo. A gente já mencionou isso em vários outros momentos, mas hoje nós vamos reforçar isso para você. Então é importante que você também permaneça e já vai compartilhando aí para atrairmos mais pessoas neste café teológico desta manhã. O que queremos então trazer o texto, literal, o texto, diz assim no capítulo 4, versículos 1. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Mais uma vez, Paulo menciona onde ele estava. Paulo estava preso. Eu lembro ainda a você que, quando Paulo escreveu, ele estava preso. No entanto, quando ele fundou a igreja, ele viveu 3 anos em Éfeso. E pôde conhecer toda a cidade, uma bela cidade, uma cidade que era uma referência na região, tinha um grande anfiteatro, e ele assim lá plantou uma igreja e ela cresceu. Quando ele foi embora e foi fazer as suas missões, como Paulo tinha de costume, no decorrer de sua trajetória ele foi preso. E ele menciona aqui por quê? Porque sirva o Senhor Jesus Cristo. O Império Romano muitas vezes perseguia as pessoas que pregavam Jesus, arrastavam multidões, e isso o Império ele tinha medo de que talvez qualquer movimento que viesse contrário àquilo que o Império pregava e até mesmo queria que fizesse, eles perseguiam e prendiam. Por isso, Paulo vai mencionar, estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo. E a carta que ele escreveu na prisão, não sabemos onde ele estava preso, se era em Roma, se era em Cesareia. Paulo foi preso 3 vezes. E durante a sua prisão ele escreve cartas, uma coisa muito interessante. Ele ocupava sua mente escrevendo cartas, e uma delas é esta aqui. Só não sabemos onde foi escrita. E tudo indica que essa carta também foi destinada a outras igrejas também, porque Paulo não menciona nem no início nem no final uma saudação direta à igreja, e no final ele não faz, como é costume dele, mencionar pessoas, diretamente pessoas, para deixar a sua saudação. Então seria uma carta mais geral, uma carta enviada para todos.
Bom dia, Wanda e Martim, Deus abençoe, estão conosco também, bom tê-los aqui. Voltando no texto, então nós temos assim, Paulo está dizendo assim, olha minha querida igreja, vivam de acordo como Deus os chamou. De novo aquilo que eu já falei, salvação vem de cima, Deus chamou eles para viver de tal modo. Qual é o modo? Aquele que nós vamos ver no versículo 2 em diante. Ele diz assim, sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Veja aqui que ele está dizendo assim, olha, mantenha a harmonia dentro da igreja, porque não existe nada pior em uma congregação quando a igreja vive em desarmonia. Então, porque Paulo estava longe, a preocupação era que talvez as ovelhas começariam a se degladiar lá dentro. Então, se Deus chamou para um propósito, vivam de tal modo. É isso que Paulo vai dizer então. Por isso a humildade é muito importante, ser educado é importante, ser paciente é importante. Ele vai dizer, suportem uns aos outros. E eu gosto muito desta expressão quando ele diz assim, suportar é você carregar muitas vezes no ombro o irmão que não é tão leve assim, não é tão agradável assim. Suportar é quando você está com um peso nas costas e você sabe que tem que chegar até um determinado lugar e você precisa suportar para vencer a sua missão, a sua batalha ou levar até em determinado lugar. Talvez o seu irmão lá na igreja que te incomoda, que te faz tantos problemas, que causa problemas, talvez esse suportar é até o final dessa vida. Então, Paulo vai mencionar que é importante que a gente suporte as pessoas, porque nem todo mundo vai ser como nós gostaríamos. E você não vai ter uma congregação que nunca tenha problemas. Vai ter problemas. No entanto, é super importante suportar, porque os problemas eles vêm e vão. E às vezes os maiores problemas são nós mesmos que criamos. Então a gente precisa entender que nós não somos perfeitos e a nossa igreja também não é perfeita. E devido a isso, a gente começa a entender que vai haver problemas, mas isso não significa que eu preciso me ausentar, me afastar ou criar maiores problemas. Suporta que passa. Essa é a recomendação que Paulo aqui dá. E ele diz então, no versículo 3 ainda, façam de tudo para conservar por meio da paz que une vocês, uma paz que vem de Cristo, não é nós que plantamos, a união que o Espírito dá. Essa união, ele vai mencionar agora a figura de linguagem que é a um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, para a qual Deus os chamou e o chamou vocês. Um só corpo, o corpo de Cristo. Quem que é? A igreja. Há um só Espírito que mantém a unidade do corpo. Esse Espírito Santo que nos foi dado desde o dia de Pentecostes, ele faz o quê? Ele que faz com que a igreja permaneça na fé, nos ensinamentos de Cristo e, por isso, temos esperança. Não só uma esperança de dias melhores aqui, mas uma esperança do porvir, a vida eterna que nos é dada em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, para a qual Deus chamou vocês. O versículo 5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Por isso, deste texto aqui, nós, como luteranos, afirmamos, não existe rebatismo. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não tem rebatismo. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Batizou quando criança? Está batizado. Batizou quando adulto? Está batizado. Não importa a denominação, não importa se você foi batizado por imersão ou aspersão. Imersão é quando se coloca todo o corpo dentro da água. Aspersão é quando se coloca apenas algumas gotas de água na cabeça da pessoa. É um só batismo, desde que ele seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também este feito com água, independentemente da quantidade, você está batizado. Então não venha questionar isso, tem que ser assim, tem que ser assado. Jesus foi batizado quando adulto.
Veja que Jesus nem precisava ser batizado, e Jesus não é exemplo para isso, Jesus só mandou batizar. Devido a isso, a gente segue sempre o princípio que Jesus nos recomenda, batizar todos, independentemente da idade. Vamos adiante. E há somente um Deus que é Pai de todos, que é Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Não existe mais senhores, não existe outros deuses. Um Deus que é Pai de todos, é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Por que Paulo vai mencionar isso? O pano de fundo é que a igreja ela estava em meio a um contexto extremamente pagão. Então lembrem-se do fundamento da fé. Podemos ligar aqui com o primeiro mandamento. Há um só Senhor, que está em todos, age por meio de todos, que criou a todos e que cuida de todos, que é o próprio Deus. Primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Em outras palavras, Paulo está mencionando isso. Cuida com a má influência que poderão ter lá em Éfeso, para que não venham adorar outros senhores, pois há um só Senhor, que está em todos, mora em nós, e age por meio de todos. Usa pessoas para fazer sua missão, para fazer o seu trabalho nesse mundo também. Ok, vamos seguindo. Nós temos aqui conosco também a Maria André Soares. Bom dia. Natália Martim Gomes. Bom dia. Aproveita e vão compartilhando aí. Estamos estudando Efésios, capítulos 4, versículos 7. Importante que você também cresça comigo neste conhecimento aí. Vamos seguindo no versículo 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como diz as Escrituras, quando ele subiu nos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Por que Deus deu dons às pessoas? Para que nós sirvamos as pessoas com o dom que recebemos. Então, nenhum dom é melhor que o outro. Todos os dons são bênçãos de Deus que Ele nos coloca para usar. Tem uns que têm dom de liderar. Tem pessoas que têm dons de pregar. Tem pessoas que têm dons de cantar. Tem pessoas que têm dom de fazer uma bela limpeza na igreja ou fora, enfim. Deus deu dons a cada um de nós para servir as pessoas, uns aos outros. E lá está o hino de louvor que Deus espera de nós. Quando nós servimos as pessoas com o dom que temos, isso Deus aceita como um hino de louvor. Olha que bacana. Ao mesmo tempo, o que Paulo escreve isso? Porque lá atrás, lá em Corinto, ele teve um grande problema a ser tratado e resolvido, que as pessoas brigavam, se degladiavam dentro da igreja, que uns queriam achar-se melhor que outros. Ah, porque tem um dom, outros têm este, outros têm aquele. Tem dons mais diversos, mas para que são diversos os dons? Para servir um ao outro. Imagine se todo mundo tivesse a mesma capacidade, o mesmo dom. Não teria sentido a vida. Alida Tessman, bom dia. Eleia Miller, também bom dia. Graça e paz a vocês. Seguindo o contexto, ele vai dizer no versículo 8, quando ele subiu nos lugares mais altos, ou seja, quando Jesus foi para os céus, levou consigo muitos prisioneiros. O que ele está mencionando aqui? O que a gente pôde perceber aqui, ele está falando que ao invés, Deus deu dons, e Paulo também explica que depois de ressuscitar, Jesus subiu aos céus e deu dons ao povo, para que o povo servisse uns aos outros. Quando ele fala sobre prisioneiros, é possível referência aos poderes angélicos do mundo celestial. E levou consigo muitos prisioneiros. Quem são esses prisioneiros? Ele vai falar agora sobre também a descida de Jesus ao inferno. Quem são esses prisioneiros? Quando Jesus, também com a sua morte e ressurreição, ele prende. Isso Apocalipse vai dar o toque especial neste assunto, quando fala assim que quando Jesus morre e vence a morte, o diabo e o pecado, e ele ressuscita, vencendo tudo. Antes de tudo, Jesus, ele desceu ao inferno para mostrar que ele é vitorioso.
E com isso ele prende, aqui existe a língua, de prisioneiros, levou consigo muitos prisioneiros. A ação do diabo está limitada porque Jesus venceu a morte, o diabo e todo o pecado. Então está preso. Nós temos lá em Apocalipse a referência que o diabo está preso por 1000 anos. 1000 anos é apenas uma figura de linguagem, seria numerologia, para dizer quando Jesus venceu a morte, ressuscita domingo de manhã, que lembraremos amanhã, Jesus ele prende o diabo, ele limita ele ao ponto de não atacar como fazia antes, até no tempo que Jesus andou entre nós, o diabo muitas vezes possuía mais pessoas, ele até mesmo estava fazendo com que muitas pessoas fossem possessas e até mesmo muitas pessoas tinham a sua vida destruída por isso. O diabo hoje está limitado e não ataca aquele que tem Jesus no seu coração, porque nós estamos em Cristo blindados. Essa seria a melhor expressão. Vejam que ele deu dons às pessoas, ele segue falando, e o versículo 9, o que quer dizer? Ele subiu. Uma perguntinha quer dizer que ele também desceu nos lugares mais baixos, foi para o inferno. Isto é até no mundo dos mortos. A referência do mundo dos mortos é o inferno, onde Jesus vai antes da sua ressurreição. Quando ele vai antes de sua ressurreição, ele chega no mundo dos mortos. Diz ao diabo, olha, eu sou vencedor, venci o pecado e a morte. Ele volta e ressuscita e logo depois aparece aos discípulos e Maria Madalena e Maria. Versículos 10, assim quem desceu e o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Quem desceu e quem subiu, ou seja, Jesus que foi no mundo dos mortos, Jesus também foi aos céus, ele está em todos e com todos. A promessa de Jesus é aquela de Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está comigo aqui e está com você lá na sua casa. Jesus enche com a sua presença todos os lugares. E por isso que você não pode correr de Deus, esconder-se dele. Ao ponto de que, se você hoje está com Jesus, saiba também que Jesus está contigo quando você peca também. E por isso que é importante a gente lembrar que, sim, o nosso pecado é uma vergonha diante de Deus, porque Jesus está conosco sempre. Ele, aqui, como diz a expressão de Paulo, ele enche todo o universo com a sua presença, está em todos os lugares. O salmista vai dar uma pincelada nisso quando ele diz assim, eu poderia subir no mais altos céus, lá tu estás. Poderia descer no mais fundo e profundos abismos, lá estarias também. Não dá para fugir de Deus. Deus está conosco. E vendo tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou mal. Vamos lá então, versículo 11. Temos assim, foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos. Ele vai mencionar o que dentro da igreja temos. Apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e também outros para pastores e mestres da igreja. Funções diferentes. Quem era apóstolo? Apóstolo é aquele que é chamado diretamente por Jesus. Deus deu dons a essas pessoas também. Outros são profetas, pessoas que pregavam a palavra, prediziam acontecimentos futuros, também acontecimentos naquele exato momento que estava o povo vivendo. O profeta sempre é aquele que fala em nome de Deus. Poderia ser o pastor chamado de profeta também? Poderia, ele fala em nome de Deus também. Mas temos aqui então para evangelistas e ainda outros para pastores e outros para mestres da igreja. Nós não temos, como luteranos, a diferenciação, este é pastor, este é mestre da igreja, este é apóstolo, este é profeta. Nós denominamos só pastores, que o termo pastores pode ser, é um termo geral que pode ser também até usado para um profeta, para um apóstolo. Lembrando mais uma vez, apóstolo é aquele que
foi chamado diretamente por Jesus. Então eu não posso me chamar de apóstolo, que Jesus não me chamou diretamente, assim como outros pastores também. Mas o que é um pastor? Um pastor é aquele que cuida das ovelhas, cuida das pessoas. Ele tem um olhar mais carismático e está junto com as pessoas. E eu gosto de lembrar o seguinte, nem sempre tem pastores que são pastores. Tem pastores, às vezes, na igreja que são mais mestres. O que é isso? São pastores que mais ensinam. Eles não têm o dom, o toque de cuidar das ovelhas, de estar junto com elas. Então, não se assuste se seu pastor não te visita, se seu pastor ele talvez não tenha um olhar mais clínico para as ovelhas. Não se assuste por isso, porque talvez Deus dê um dom para ele que ele seja mais mestre. Ou seja, na pregação, no estudo, ele dá um show. É dom isso. Então, se você quer um pastor que vá na sua casa, que pastoreie, que cuide das suas feridas, às vezes tem que cuidar também quando você chama um pastor, tem que ver se ele tem esses dons. É interessante falar. Tem pastores que são mais evangelistas, né, que fazem missões e por aí vai. São dons dos mais diversos que Deus dá às pessoas também. Vamos adiante, nós temos ainda aí o versículo 12 vai dizer assim: ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja, o cabeça é Cristo, então é um corpo que tem que trabalhar na unidade. Para preparar esse povo, tem os mestres, tem os pastores, os profetas, os evangelistas. Preparar, edificar esse corpo para que ele esteja saudável. E um corpo saudável, que é a igreja, ele só é saudável se ele está vinculado na palavra, se ele estuda a palavra, se faz devoção, se frequenta os cultos. No nosso contexto, é isso. Se a pessoa se afasta disso, ele já talvez seria um morto ambulante, falando espiritualmente. Então, nós precisamos lembrar que assim como nós cuidamos do nosso corpo, quando nós nos alimentamos, praticamos exercícios, cuidamos das noites de sono e por aí vai, a nossa vida espiritual também requer este cuidado. E para isso que Deus deu dons às pessoas para cuidar deste lado também, que são pastores, mestres, apóstolos, profetas e por aí vai. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento do Filho de Deus, um só. Como é que nós conhecemos Jesus? Através da palavra, edificação do cristão na palavra. Então, ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. É assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Vida cristã é crescimento. Eu gosto muito sempre mencionar isso quando nós, às vezes, encontramos igrejas que não cresceram, ficaram só com o batismo. E isso tem muito. Às vezes, pessoas acham que é só batizar e deu. O batismo é uma entrada na família da fé, recebe as bênçãos que Jesus conquistou, mas é a partir dali que vai o crescimento. Por isso que Paulo menciona na altura espiritual de Cristo, para que a gente se torne não Cristos, mas sim igual a Cristo no agir da nossa vida diária. E vamos adiante então, quando ele diz assim: então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. O puxãozinho de orelha que Paulo dá aqui é: não seja uma criança na fé, vá estudar a Bíblia, alimente-se a sua fé. Uma criança, ela é levada para um lado ou outro porque ela é dominada por outros. Crianças na fé também são dominadas por outros. E aqui vai dizer assim: cuida com ensinamentos falsos. Eles podem te seduzir e levar você para caminhos contrários à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus.
Ele diz: essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros a caminhos errados. Oséias, o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias chamava a atenção que pessoas estavam sendo destruídas, perdidas, porque lhes faltava conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de quem é Deus, de quem também Deus revelou e manifestou-se em Cristo Jesus. Eu lamento dizer que tem muitas igrejas que são desse tamanho de conhecimento. Não conhecem a palavra, não conhecem Jesus. E isso nos preocupa, porque qualquer onda de ensinamentos que ouvem, eles vão atrás. Aí eles nem sabem que para eles é tudo a mesma coisa. Às vezes estão no espiritismo, às vezes estão no terreiro de Umbanda e por aí vai. Porque não, parece ser tudo igual, mas não é. Tem que conhecer Jesus, tem que conhecer aquele a quem nós cremos e confessamos como Senhor. Se você se acha pequeno, está na hora de começar a estudar. Porque você tem mestres, pastores, pessoas que estão preparadas para lhe ensinar a palavra. E Deus deu essas pessoas à sua igreja para a edificação do corpo, para todos ficarem unidos em uma só vez e voz. E esse é o intuito até mesmo da Pense Nisso, foi criada para edificar o povo de Deus. Crescer juntos, estudar a palavra de Deus com todos. Vamos lá então. O conselho é: não seja criança na fé, vai, amadureça. E é só possível quando você senta e lê, estuda, estudos presenciais, estudos online da sua igreja, e consulte o seu pastor. Você tem dúvidas, não deixe a dúvida ficar com você. Vamos adiante, nós temos então versículo 15. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Ele vai repetir isso, que é o cabeça. É Ele quem faz de um modo de que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O que faz a igreja se tornar uma em Cristo, em si, é o amor. Esse amor que recebeu de Cristo, que nós aprendemos, ouvimos estudando a palavra, e todos se tornam um só, desenvolvendo-se por meio do amor. Por isso que ele diz: chegamos à altura espiritual de Cristo. Cristo, ele agia com amor. Não fazia distinção de pessoas, não criava intrigas, mas sim o amor de Cristo. Como diz também Paulo, ele nos motiva, ele nos constrange, ao ponto de sermos como Cristo, refletindo Cristo na vida diária. E isso faz com que a igreja se torne um lugar agradável de estar, um lugar de união, de paz. Quando se esquece isso, os conflitos aparecem na vida. Então é importante que a gente também sempre lembre-se: a minha vida cristã, ela requer crescimento até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja. Todas as partes fiquem ligadas, né? Ligadas uma com a outra, assim como um corpo está ligado um com o outro. É importante lembrar também que um corpo ele não consegue sobreviver se as partes, os órgãos, começam a brigar um com o outro, ou até mesmo um começa a parar de fazer o seu trabalho. Já mencionei isso no nosso outro café teológico. Tem que ter uma unidade, tem que estar junto. E aí agora nós temos na NTLH aqui a antiga vida e a nova vida. Teríamos então lá no versículo 17.
Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, sem a lei do amor. Os pagãos, eles adoravam vários deuses e não viviam na prática do amor, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Ignorante é uma pessoa que não tem conhecimento, então Paulo aqui não mede as palavras, ele fala mesmo. Pagãos, que não conhecem o Deus verdadeiro, mas adora toda e qualquer divindade que se chama de espiritualidade, estes não têm parte naquilo que Deus preparou, ou seja, na vida eterna preparada por Cristo Jesus. Não tem parte nisso, pois não conhece Jesus e não crê nele como Senhor e Salvador. Ainda mais ele diz assim, eles são teimosos. Teimosos no sentido de que não querem aprender a verdade. A verdade é uma só, é uma pessoa, é Jesus, e isso precisamos sempre ter muito claro em nossa mente. E ele diz e insiste, diz Paulo assim, em nome do Senhor, não em meu nome, não em nome da igreja, mas em nome do Senhor digo e insisto, não vivam como os pagãos. Sai fora desse mundo pagão, que ainda hoje nós temos muito paganismo, em pleno século XXI. Outra vez mais do que antes. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes, Paulo vai dizer. Porque não tem a verdade, que é Jesus, e muito menos a vontade de Deus. A lei de Deus não está no seu coração e eles não sabem. Então se entregam a todo e qualquer tipo de vícios, não importando aquilo que fazem. Mas, ele diz, não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Então, se atinem como é o desejo que Deus tem para a nossa vida, como é que nós vivamos. Com certeza, vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Ele está dizendo aquilo que também nós aprendemos, afoguem a velha natureza. Os desejos maus que muitas vezes afloram ainda nosso ser, tenta afogar isso, tenta não dar atenção a isso, porque o que impera agora é a nova natureza em Cristo Jesus. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. O desejo de Deus é que nós sejamos como Cristo, refletindo Cristo em nossas ações, em nossa vida diária. Não mais para conseguir os céus, mas sim porque o céu já nos foi dado. Então o presente a gente já ganhou, o ingresso do céu já está. Então dediquem a vida agora como gratidão por o presente que vocês já receberam. E por isso, esqueçam a velha natureza no sentido de que não deixe que ela venha mais atrapalhar a vivência diária, a vivência cristã de vocês. Como viver a vida nova? Conselhos práticos, agora Paulo vai dizer. Então, já que somos novas criaturas em Cristo, a partir do batismo e crescemos sempre no estudo da palavra e recebemos de Cristo forças, vai acontecer o seguinte, então. Por isso, não mintam mais. Quem mente, para de mentir. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, sejam verdadeiros, sinceros, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se somos membros do corpo de Cristo, vamos ser como Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Ela vai fazer mal para você
e vai criar um mal-estar não somente em você, mas com as pessoas com quem você convive. Então, fuja da ira e raiva. Não é momento de guardar isso no coração. Sejam como Cristo. Cristo pediu perdão até por aqueles que estavam maltratando e matando ele na cruz. É difícil, mas é possível com a força que Cristo nos dá. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Fujam das tentações do diabo. Não pisa no território alheio, que é do diabo. Então, não deem oportunidade a ele. Aquilo que eu falei no início, o diabo está limitado, ele está amarrado. E nós só seremos atacados ou tentados se pisarmos em seu território. Aqui Paulo vai dizer assim, se você der oportunidade para o diabo, ele vai tentar você. Então, sai fora. Fuja das tentações. Outro conselho, quem rouba, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Conselho prático para a vida, lá baseado até mesmo no 7º mandamento. Se está roubando, para de roubar. É o que Deus deseja a partir da nova natureza. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Cuide com o que você fala. 8º mandamento. O mau testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembrando que podemos ligar isso com o 5º mandamento, onde nós muitas vezes, ao falar, também ajudamos a matar as pessoas. Cuide com o que você fala. Então, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, elogios, enfim, palavras que edifiquem, palavras que constroem, palavras bonitas. Para de fazer fofoca. Em outras palavras, é isso. Para de caluniar. Isso não é coisa dos filhos de Deus. Digam palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Porque nós destruímos pessoas através das nossas palavras ou vivificamos, edificamos pessoas com nossas palavras. Então, cuide com o que fala. Podemos ligar isso com a carta de Tiago, quando Tiago também diz, olha, a língua é um órgão desse tamanho, mas tem que ser muito bom para poder dominar esse órgão que às vezes destrói mais do que qualquer arma. Vamos adiante. Seguindo, nós temos então versículo 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Porque a gente entristece o Espírito de Deus, até mesmo com o nosso falar. Pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus, que Deus coloca em vocês, o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. O Espírito Santo aqui é mencionado como marca, assim como um animal. Antigamente as pessoas, quando compravam um boi, o que eles faziam? Pegava uma logo ou as iniciais do nome do proprietário e marcava o couro do animal. O cristão ele tem uma marca, ele tem o selo, o Espírito Santo em nosso coração. Então não entristeça o Espírito de Deus que vive em nós com um modo errôneo de agir, seja verbalmente ou seja até mesmo através das nossas atitudes. Ele diz mais ainda, o Espírito Santo, ele além de ser a marca, é uma garantia de que nós vamos ser libertados, vamos um dia sair desse mundo, vamos para os céus. E ele é a garantia que nos foi dada para ficarmos firmes nele, que um dia nós estaremos com Jesus, sem mais tentações, sem a velha natureza, com Cristo Jesus. E o versículo 31, abandone toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Cuide isso dentro de casa. Paulo está dizendo assim, dentro e fora, obviamente. Abandonar essas coisas, porque isso não edifica, isso apenas destrói o lar, destrói a vida e até mesmo as pessoas com quem você convive. E pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês.
conselho é perdoar. Sempre quando alguém te ofendeu, te magoou, quando alguém te trapaceou, quando alguém te menosprezou, isolou. O perdão, ele restaura a vida. O perdão, ele é vivificador. Quando você se perdoa, quando você perdoa outros e quando você sabe que já foi perdoado por Cristo, a tua vida muda totalmente. Você se torna uma pessoa mais leve, mais calma, mais tranquila e você também edifica outras pessoas, porque você sabe que você foi perdoado. E por que eu não vou perdoar outras pessoas também? Se Cristo perdoou a todos, quem somos nós para não perdoar? E o perdão é quando você pode olhar nos olhos da pessoa que te magoou e aquilo não te faz mais mal. Aquilo não te faz mais... não te vai doer mais em teu coração. Então, tá aí conselhos. Quer conselhos para como viver a vida nova? Versículos 25 a 32. E este é o texto do capítulo 4 que tivemos aqui, da carta de Paulo aos Efésios. É muito conteúdo, sem dúvida, mas tá aí recomendações para você, jovem, adulto, idoso, criança, enfim. Lembrem-se qual é a recomendação para viver bem. Está aí na palavra de Deus. Muito bem. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários aí. Não esqueça de ler o texto. O texto bíblico por si só tem poder para transformar vidas e dar força para a gente seguir firme com Jesus, vivendo como Cristo nesse mundo. Pelo menos tentando dar o nosso melhor. Fico por aqui mais uma vez, encerrando o Café Teológico de hoje. Semana que vem temos 2 capítulos ainda, e aí nós temos que estudar aí como é que vamos passar esses 2 capítulos para ajudar os jovens que estão se preparando para o seu congresso cultural do Dicamp, que é no próximo final de semana. Jovem, vai estudar a palavra de Deus, tu precisa muito desse conteúdo. Fica aí um incentivo para cada um de vocês. Eu quero então encerrar o programa aqui e você não se esqueça que nós temos hoje à noite um programa muito bacana, às 20 horas, o especial de Páscoa na nossa web Rádio Pensa. Ouça, 20 horas, você vai se encantar com o conteúdo, com as músicas e a programação da nossa Pense Nisso, que amanhã às 10h03 tem o culto de Páscoa. Você que não tem culto na sua congregação amanhã, 10h03, participe conosco em nossa web rádio aí. Ok? Fica aí um incentivo para você, mais uma vez, sempre sintonizado conosco. Além disso, agora às 11 horas tem o culto doméstico, o pastor Elton Zarno também trazendo uma mensagem de Páscoa para você. Além disso, às 18h06 tem o Arno Stur com o programa Ima Luster na língua pomerana. E também língua pomerana, amanhã o pastor de Gabus Lights às 9 horas com a mensagem do Pense Pomerano para você que ouve, entende, vale muito a pena assistir. Ouvir, aliás, né? Fica aí um incentivo para você. Eu fico com meu café aqui e você adquire o seu café e experimente essa maravilha. Café KG para você. Encomende conosco, faça o seu pedido. E a nossa revista, maravilhosa como sempre, encantando sempre mais o povo de Deus. Não deixe de assinar, assine, vem junto conosco, mais uma vez, fazer a sua assinatura. Você que ainda não é assinante, você vai se encantar com esses estudos que sempre trimestralmente a mesma traz. Reginaldo Duarte Miller está dizendo, linda e confortadora esta carta, realmente, é maravilhosa. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Você que está na reprise, muito obrigado por sua audiência também. Grande abraço desde já, você uma feliz Páscoa. Deus abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.